pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui quem vos fala é Bruno. Acho que esse é meu primeiro vídeo pessoal. Vou falar um pouquinho aqui sobre o visto americano, né? O DS, o famoso DS-160, que foi para visto turista. Mas primeiramente eu vou dizer o porquê que eu resolvi tirar um visto americano. Além de produtor de café, né? Café Boninal aqui, que sou. Eu também sou profissional da área de tecnologia e me vi tendo a necessidade do inglês. Leio, escrevo e me comunico, tá? Não sou aquele cara fluentão, como diz o pessoal, mas me comunico. Eu acho que dá para pedir um hambúrguer. Enfim, cadeiras à parte, resolvi que precisava ter uma imersão, né, no inglês. E aí comecei a pesquisar lugares, para onde iria. Aí pensei Calgary, no Canadá, Seattle nos Estados Unidos, Boston nos Estados Unidos e foi. Aí pesou muito essa questão de valor do dólar, o Canadá estava mais barato, é mais barato, tal, 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 tal. Lembrando que eu já vinha com uma professora também de inglês particular, tá, gente? Eu tenho um histórico também de inglês já, de cursos de inglês, na época ainda que eu morava em Salvador, e aqui hoje em Boninal, né, no interior da Bahia, Chapada Diamantina, eu tenho essa professora de inglês particular, tá? Que é fantástico. Até se quiserem aí contato, eu passo para vocês. Ela é fantástica, ela que me destravou para falar. Isso é fantástico. Mas ainda assim eu precisava dessa imersão. E aí, para onde vou? Falei, tá, não sei, não sei, não sei. Até então, onde eu não sabia ir, resolvi fazer o meu visto, né? Pesquisei essa questão de, de escola, qual o visto ideal e tal. Vi que se você entrasse num curso de idiomas de até 20 horas, até 19 horas semanais, até 19 horas semanais, você não precisaria do I-20, nem do visto estudante, né? Então eu resolvi fazer o DS-160 mesmo, que é o visto de turismo, né? Porque se eu fosse fazer o visto estudante, eu teria que pagar o DS-160 mais uma outra taxa referente ao F1, que é o visto estudante. Não queria gastar muito, né? Ainda mais a minha primeira vez. Vou de turista mesmo e pego um curso de até 19 horas. Assim foi. Fiz, comecei a preencher, eu acessei obviamente o site da Embaixada Americana. Fui começar a preencher o DS-160, gerei lá o códigozinho, coloquei todos os meus dados pessoais, né? Que é o normal, pai, mãe, idade, CPF, essas coisinhas assim. Aí vem umas informações. Onde você vai ficar? Tem algum parente lá? Não tem, tal, tal. Eu não sabia nem para onde eu ia. Não tinha reserva de nada, de hotel, não tinha amigo. Ia ser minha primeira vez que eu ia para lá, não tinha nenhum amigo, né? Nos Estados Unidos. Detalhe, fazendo uma breve pausa aqui. Eu só escolhi fazer o visto dos Estados Unidos porque eu sabia que se eu tivesse o visto dos Estados Unidos, se eu conseguisse, que é o mais complexo, eu conseguia para todos os lugares, inclusive Calgary, né? Facilitaria para ter o visto dos demais. E vou explicar também como eu consegui o do Calgary, né? Enfim, aí vamos lá. Previsão de viagem. Não sabia quando iria. Até então. Não tinha data. E nem o lugar para onde eu iria, essa é a verdade. Aí eu comecei a pesquisar. Poxa, e agora o que é que eu respondo aqui? Se eu tenho que botar alguma coisa, um endereço que eu vou ficar, algo, e eu não sei para onde eu vou, né? Pois foi que eu me atentei. É só uma previsão. Então, botei uma previsão qualquer de data, botei uma previsão do lugar onde eu iria ficar, pesquisei o nome de um hotel em Seattle, escolhi uma Seattle, né? Só por escolher. Não sabia nada de Seattle. E coloquei, informei, porque aquilo era uma previsão. Previsão quer dizer, estava prevendo fazer isso, mas poderia mudar. E vi que ao pesquisar,
que assim não tinha nada assim que isso não iria impactar para você lá na entrevista. Que meu medo era esse, era o confronto de informações, né? Mas como era apenas uma previsão, porque assim, a previsão é, você poderia estar querendo fazer umas férias, vamos dizer que seja dezembro. Poxa, não deu para ir em dezembro, você vai em janeiro. Previsão, pô, era para ser Seattle, mas agora resolvi ir para Orlando, porque lá tem a Disney, então. Você entendeu? Então a previsão. Tudo poderia mudar. Informei, tudo direitinho, endereço onde do hotel, lugar, data, período que eu iria ficar, que estava em torno de 40 dias mais ou menos. E aí veio os dados, né? Me perguntou quanto eu ganhava, fui extremamente honesto, não coloquei nem a empresa que eu tinha, coloquei só o salário de profissional de tecnologia. E até para não criar mais questionamentos, eu acho, né? Então eu tentei simplificar um pouco, né? Eu acho que o que eu ganhava da tecnologia era o suficiente também para poder manter minha viagem, né? Coloquei, fui honesto, inclusive os centavos. Ó, ganho tanto e tanto, e, inclusive centavos. Exatamente o que eles me perguntaram, eu respondi honestamente. Não mudei nada, nada. Não quis me engrandecer, nem diminuir e nem deixei parecer que eu ganho mais do que aquilo que eu estava colocando. Não, não. Nada ganhar por fora, nada. É tudo que eu podia comprovar. Resumindo, tudo que eu poderia comprovar. Tá? Perguntaram se eu tinha filhos. Foi todo um questionamento, isso eu só estou falando só do formulário, porque eles querem ver qual o seu vínculo aqui no Brasil. Se você tem o vínculo no Brasil ainda para voltar. Porque os caras ficam com medo, pô, o cara vai de turista, lá ele fica e não volta mais. E aí a gente não quer pessoas assim no país da gente, né? Eles provavelmente pensam assim e não estão errado, não. Enfim, fiz tudo isso. Honestamente, né? Honestamente, preenchi tudo que eu poderia provar e tal. E vamos embora. Lá eles fazem vários questionamentos, né, no 10.160, referente também a atos terroristas, essas coisas assim, tá? Fechei, escolhi a unidade a embaixada de Recife, porque eu achei que era a mais simplória para mim, é mais próxima aqui na Bahia, né? Do que daqui da Bahia. E também porque lá eu conseguiria fazer tudo de uma vez, sem ter que retornar ou ir para outro lugar. Então foi uma das coisas que me atraiu. E aí assim fiz. Beleza, feito isso, lembrando, fiz o visto 10.160, sem saber se ainda ia para os Estados Unidos, mas o visto me daria, abriria as portas para os demais vistos, visto que o americano é o mais cobiçado. Beleza. Então preenchi tudo direitinho, honestamente, quanto ganhava, se tinha filho, onde eu ia ficar, data, previsão de viagem, essas coisas todas, informei tudo certinho, tudo que eu conseguiria comprovar, tá? Eles perguntam também o motivo, sabe, tudo isso. Beleza. Fiz isso e agendei a minha entrevista lá no caso de outro site da embaixada. E logo de cara eu consegui para junho. Isso era dezembro, eu consegui para junho do ano seguinte. Depois fui acessando, consegui para abril e mantive em abril. Fiz em abril, tá? Beleza. Antes de chegar a isso aí vamos lá, vamos contratar uma escola. Lá foi eu contratar uma escola de idioma, né? Na verdade, eu fui atrás de uma agência aqui no Brasil, vou fazer uma propaganda para ela aqui, que é a Fluence Pass, foi fantástica, me deu uma assistência fantástica. E por conta do dólar e tal, eu avaliando onde tem menos brasileiro, papapá, para não ter que me ser forçado a falar em português, né? Eu queria ser forçado a falar inglês, né? De fato. Resolvi ir para Calgary. Contratamos uma escola lá, na verdade a Fluency Pass, que foi a agência aqui brasileira que contratou uma empresa lá para mim, uma escola. Só que alguns dias depois a escola fechou a unidade e queria me mandar para Vancouver. Eu não quis Vancouver. Falei que não tinha interesse nenhum de Vancouver. Não tinha interesse nenhum de ir para Vancouver.
E aí, conversando com a Franci Pérez, resolvi mudar para Boston, nos Estados Unidos. Olha, já mudei. Da água pro vinho. Não era nesse ato, nem Calgary, no Canadá. Resolvi de fato ir para os Estados Unidos. Agora eu falei, agora vamos. Vou dividir isso aqui e vamos. Estados Unidos, Boston. Escolhemos uma escola de idioma que somaria minhas horas, as horas de estudos mensais, semanal de 19 horas. Então eu não precisaria de um visto de estudante. O visto de turismo já me bastava de turista. Olha que eu ainda não sabia se ia ser aprovado no visto de turista, tá, gente? E aí contratamos e pronto. Contratar da escola. Já estava com o crédito de todos os dólares que eu tinha gasto para a escola do Canadá, né? Em Calgary. Então somou para essa, eu tive que pagar um pouco a mais, né? Por questão de dólar e também a escola era um pouco mais cara. Mas foi. Dividindo a gente consegue tudo, né? Bom, pelo menos meu carro. Aí, enfim. Chegou a bendita entrevista, Recife. Tava eu, saí daqui do interiorzinho da Bahia, na Chapada Diamantina, viajar para Recife. Tive esse gastozinho, mas foi legal. Uma burocracia tremenda para entrar, galera. Tremendo. Tira cinto, tira fone de ouvido, celular. E quando eu falo tirar, você não passa da catracazinha lá deles da embaixada, não, viu, gente? Você tem que. Ou você já vem sem, ou você vai ter que procurar logo na frente lá da embaixada, pelo menos em Recife. Tem alguns guardas-volumes, né? Lá que guarda-volumes que eles alugam, né? Pô, R$ 20 pra você ter reservar um guarda-volume. R$ 10 por uma impressão, uma folhazinha, uma impressão. Foi extremamente caro, mas o cara tá ali na necessidade. Por exemplo, eu esqueci de levar o DS-160 impresso todo. Eu só levei a página de confirmação, não, mas eles querem todo impresso. Levei a página de confirmação, só tinha levado a página de confirmação. Então lá, da porta mesmo, já tem um cara que faz um breve checklist. Não pode isso, não pode isso, você precisa disso e daquilo. Aí fui. Quando eu vou para entrar, fone de ouvido. Pequeno acidente aqui, tive que interromper o vídeo. Bom, então assim, esqueci de imprimir o DS-160 completo, só levei a página de confirmação e os outros documentos que precisava, foto, 5x4 eu acho, xerox disso, xerox daquilo, mas o bendito DS-160 só levei a página de confirmação, lá vai eu, a correr atrás de onde imprime. R$ 10 por folha, puf, R$ 10 por folha. Aí volto pra fila de novo, aí o cara vai fazer um check, aí quando você chega na catraca, na fila, o cara, epa, fone de ouvido, cinto. Não pode. Lá vai eu saí da fila, já tava pra entrar, já saí da fila. Fui arrumar um guarda-volume. R$ 20. Guardei, pronto. Aí já tava, beleza, entrei. Tava com tudo em dias. Uma fila e tal. Há um outro checklist depois dessa da catraca. Isso tudo tem fila, viu, gente? Isso aí demorou. A cada 30 minutos ele libera um pouco de pessoas assim, né, pra entrar. Aí, beleza. Fui. Lá, viu se tinha as fotos já certinho, se tinha isso, tinha aquilo. Pronto. Consegui, graças a Deus foi tudo certo. Aí vamos lá para pegar a biometria, essas coisinhas assim, né? A gente passou o primeiro checklist ali da documentação, depois o checklist, isso na entrada, depois o checklist da catraca, depois o checklist de fato dessa documentação, que é assim, as fotos estão aqui, que era para deixar lá, essas coisinhas. Aí vamos para a fila da entrevista. Ei, retado. Tô lá, tinha bastante gente na minha frente, até que chegou um rapaz estava na minha frente, chegou a vez dele. Aí eu tô vendo lá, a gente fica uma distância de mais ou menos uns 3 metros, mais ou menos, 3 a 4 metros, eu acho. Acho que não chega a 4 metros, não. E dá pra ouvir algumas coisas, né? Uma das coisas que eu ouvi foi quando o cara perguntou, o oficial, o agente consular, né? Perguntou: e aí, você ganha quanto? Aí o cara falou: ganho X, mas eu ganho tanto por fora. Esse mais eu acho que foi a faca na garganta dele. O cara não sei o que, pronto, entregou o passaporte pra ele e foi embora. E eu achando, na minha inocência, que quando o agente consular entregava pra você a sua carteira é porque você tinha sido aprovado. Eu falei, pô, esse cara foi aprovado, beleza.
Chegou minha vez. Ah, vai, o cara me perguntou tudo. Tudo, tudo, tudo. Eles, na verdade, eles querem confrontar o que você informou no DS60 com o que ele está perguntando. Você vai para onde? Eu falei até a mais, sabia, gente? Eu virei e falei assim, não, vou para Boston. Eu contratei uma escola tal, vou fazer um curso de tal dia. Vou alguns dias antes porque eu quero conhecer um pouco e vou ficar uns dias depois também porque eu também quero viajar, né? Conhecer outros lugares. Aí ele, mas por que os Estados Unidos? Eu falei, aí eu expliquei, eu falei, na verdade eu não ia nem para os Estados Unidos, eu ia para o Canadá. E aí depois, de última hora, resolvi Estados Unidos e tal. Eu falei, por que que não foi para o Canadá? Aí eu expliquei que eu contratei uma escola e fechou lá e tal. E aí nisso aí, por conta disso, eles queriam mandar para Vancouver, eu expliquei tudo certinho, gente. Tudo, tudo. Ah, você ganha quanto? Eu ganho X, tem como provar? Eu falei, tenho. Mas ele não me pediu, não. Eu falei assim, ó, se você me dá. Detalhe, eu não levei meu contra-cheque, né? Pode provar? Posso. Me dá acesso à internet e tal? Posso. Olha, já foi até um pouco, né? Mas enfim. Mas ele não me pediu também, não. Ele só perguntou se poderia provar. Mas assim, levei o contrato da escola, né? Que já tinha fechado. Pedi a Fanspes isso para poder apresentar caso eles pedissem, mas ele não pediu. Só perguntou se eu tinha filhos. É aquela questão dos vínculos, né? Eu falei, aí ele perguntou qual o motivo da viagem, eu falei que era estudar, né? Que eu era profissional de tecnologia. Ele perguntou, obviamente, ele pergunta o que você faz no Brasil, né? E eu falei que o objetivo era emergir um pouco na cultura, né? Inglês, especificamente, a língua. Que também queria conhecer, né? O país. Ele perguntou se eu já tinha viajado outras vezes. Eu falei que não. Para algum outro país, né? Eu falei que não, que era a primeira vez. Aí, gente, foi rapidinho. Foi ter em torno de 3 ou 4 minutos. Mas, volto a dizer, foi tudo que informou no DS60 foi o que ele me perguntou. Então, assim, é onde eu falei, seja honesto. Porque se você falar uma coisa lá e escrever alguma coisa, informar alguma coisa no DS160 e falar de forma diferente, e falar diferente na entrevista, o cara vai lhe barrar. E aí volta a dizer, poxa, não adianta você falar assim, sei lá, eu vejo que tem muitas pessoas assim, não tem um salário compatível com a viagem, né? Eu vou usar esse termo. E aí a pessoa para poder chegar lá, passar, fala assim, não, mas eu ganho tanto a mais por fora, né, porque eu faço isso. Pô, gente, não dá. É melhor você falar, ou seja honesto assim, se for na entrevista, bom, ao meu ver, né? Não, vamos botar aí que você ganha R$ 3.000, digamos. Olha, R$ 3.000, mas eu venho juntando dinheiro já há um bom tempo, então eu tenho na minha conta X. Olha, se você for ver outros youtubers aí, eles devem até inclusive tem falado isso, né? Não, você pode depositar um dinheiro na conta, tem um dinheiro de fato que comprove, que ele pode inclusive te pedir um extrato bancário para saber se você tem condições de se manter lá durante o período que você vai estar. Então é uma também chega assim, olha, mas eu venho guardando dinheiro há tantos anos justamente para essa viagem, eu venho me preparando para isso e tal. E é uma alternativa. Mas detalhe, seja honesto e mantenha a calma, é fundamental. Se eles notarem que você não tá nervoso, qualquer coisa, eles vão achar que você está escondendo alguma coisa, tá? É, não sei se quem vai estar assistindo esse vídeo, qual a intenção, é para os Estados Unidos morar ou passear. Já me disseram que eles também investigam muito isso, assim, né? Não sei. Os acesso a algumas redes, grupos de redes sociais, de gente que está querendo mudar, mudar, está querendo fazer o tal do caicai, sei lá. Enfim, não foi nenhuma das minhas intenções, minha única intenção foi o inglês e passear. Foi fantástico, experiência única. Tudo que me falaram dos Estados Unidos, poxa, é verdade. Tudo de qualidade, tudo em abundância. Talvez, às vezes eu acho até exagero. Parece que a gente está dentro de um filme, porque não sei se vocês, mas eu passei minha infância toda assistindo Sessão da Tarde, esses filmes americanos. E de fato eu tava vivenciando, parece que eu tava dentro daquela cidade de filme, sabe? Aquelas casinhas de madeira, sem cercado, sem nada. Rapaz, fantástico, fantástico. Super recomendo a qualquer pessoa. Vale a pena economizar cada tostão para você aí, tá? E de fato, hoje assim,
Bruno, você gostaria de morar lá? Poxa, seria fantástico também. Seria fantástico. Eu tenho meus vínculos aqui, né? Empresa, tenho minha família e tal. Então, mas enfim, seria fantástico isso. Tá? Bom, o intuito aqui foi esse, foi falar a respeito do visto, que vocês sejam honestos ao informar todos os dados do seu DS-160, porque na entrevista ele vai confrontar tudo isso. Então não tente enganar, não tente falar nada além do que você informou. Detalhe, eu pequei um pouco, mas passei, foi no sentido de falar mais, né? Mais, assim, dar mais informações do que eu não informei no DS-60. Na verdade, o DS-160 não tinha campo para isso, né? Para que eu explanasse da maneira como eu explanei. Mas eu resolvi ser honesto e falar o motivo, né? Foi essa história de ir para Calgary e depois desistir e tal. Então, assim, não tinha necessidade, mas não expliquei. Mas não menti em relação ao que eu ganhava, tá? Para me engrandecer ou para dizer, olha, não, eu tenho condições, eu ganho X a mais por fora, não. Ele quer que você consiga comprovar tudo isso. Você pode viajar com um sponsor, sendo bancado por outra pessoa, né? Ter o seu sponsor, perfeito. Você pode ter um pai, que você diz. Porque ele me perguntou quanto é que eu tinha, detalhe, ele perguntou quanto é que eu tinha para viajar. Eu, na época, eu acho que eu estava com dólares em cartão, né? Eu tenho um travel card, né? US$ 2.000. E tinha o meu cartão internacional do American Express, que também, né, para qualquer eventualidade, tinha meus aplicativos, né? Então, assim, enfim, eu tava bem calçado. Essa é a verdade, eu tava bem calçado. Então, opa. Então, eu tava bem calçado em relação a isso. Então, eu tinha como comprovar tudo. Eu não tinha um porquê me reprovarem, né? É claro, só se o cara não fosse com a minha cara, de fato. Enfim, fiz isso. Logo depois, poxa, ele ficou com o meu passaporte. Ele falou: Ok, obrigado. Você vai receber seu passaporte em casa. Eu como? Ele falou: Não, foi aprovado. Você vai receber seu passaporte em casa. Que eu tinha pago essa taxa também para eles enviarem o meu passaporte para casa, né? Eu não ia voltar lá em Recife para pegar esse passaporte de novo, né? É um gasto desnecessário. O que foi que eu fiz? Saí de lá, ainda sem acreditar direito, mas foi fabuloso, véio. Foi fantástico essa sensação, tá? Hoje, inclusive, eu tô fazendo isso para minha família, tirei não, né? Paguei o 10, preenchi o 1060 da minha esposa e meus dois filhos pequenos, de turista, né? E vamos planejar uma viagem também, né? A entrevista tá marcada, infelizmente, para o ano que vem ainda. Tô tentando ver se eu consigo mudar, porque tá uma loucura agendar hoje, viu? Tá osso. É a espera aí de um ano e meio, no mínimo. E foi fantástico. Enfim, quando eu voltei, que eu passou alguns 15 dias mais ou menos, eu recebi meu passaporte já com visto. Pô, fantástico, foi fabuloso. Aí eu falei, agora vamos pro Canadá, resolver o acesso ao Canadá, que eu quero conhecer o Canadá também. Dito certo. Peguei, entrei no site do governo canadense e fui atrás do ETA. Eu não iria de carro mesmo, não iria por mar, iria só por vias aéreas, né? Como é que fala? Título eletrônico aéreo? Autorização. Poxa, eu nem sei. Já até esqueci. É autorização de quê, meu Deus? Autorização eletrônica de viagem. Eu acho que é algo assim. Não sei. Agora fugiu da mente. Mas deixa eu até pesquisar aqui, gente, porque eu tô falando isso e às vezes a pessoa vai. Eita, Canadá. A pessoa vai ver esse vídeo e falar, poxa, Travel Canada. Não é isso, não. Cadê? Oh, meu Deus, agora eu tô passando vergonha, porque. Isso, Electronic Travel Authorization, ok? É a autorização eletrônica de viagem, tá? Só que detalhe, ele só permite para você chegar no Canadá por vias aéreas, né? E por via aérea. Então, assim foi. Fiz. Não foi 5 minutos, gente. Preenchi e tal, automaticamente ele já atrela o ETA
ao seu. Paguei US$ 7, parece. US$ 7. Automaticamente ele atrela o número do seu passaporte. Então, assim, eu de lá, de Boston, eu fui para Montreal. Quando eu fui passar pela imigração, aí lá tem uma maquinazinha que você vai e você coloca o QR Code não, o código de barra do seu passaporte, não é nem o visto americano, tá? Só que para você preencher o ETA, você informa o visto americano, porque eles querem saber se você tem esse visto. Se você não tivesse visto, aí sim, você tem que fazer todo um processo de visto canadense, que é mais ou menos como o americano. Mas aí que tá, o que eu falei lá atrás, o americano me deu, facilitou para que eu tivesse essa autorização do Canadá, né? O ETA. Então lá, quando cheguei no consulado, também é a mesma coisinha. Botei a, a, como é que se diz? Coloquei o código de barra lá, leu, pronto, aí fui para imigração. Beleza? Depois eu vou fazer um outro vídeo aqui a respeito da imigração, tá, gente? Eu vou pausar isso aqui só foi para vocês terem a questão do visto em si, mas eu vou fazer um em breve aí do que aconteceu na imigração, tanto americana como canadense, ok? Fiquem ligados aí. Forte abraço, podem mandar mensagem e que eu, assim no meu tempo, eu vou conseguir responder, tá? E obrigado aí. Forte abraço.